Gratidão, né? Gratidão a Sandra, que entrou em contato comigo para chamar a gente para estar aqui mais uma vez, conversando. E eu gosto sempre de trazer reflexões, né? Reflexões que a gente vá sair da casa espírita e continuar pensando nisso, né? Porque, na verdade, é isso que faz sentido. Não faz sentido a gente ter tudo decorado, não faz sentido a gente ter apenas na memória, mas não no dia a dia. A parte ali que está entre aspas, né, é um verso de uma música do Chico César, que muitos devem conhecer, e quando na verdade eu escutei por acaso essa música, né? Deus me proteja de mim. E aí eu fui procurar a música e disse que teve um Big Brother aí para trás, de alguns anos atrás, que tinha uma das moças que cantava essa música, né? Eu não sei assim, porque eu realmente não assisto, mas, enfim, eu achei muito interessante a reflexão que o autor, o artista Chico César, coloca nessas palavras. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, e por aí vai. Quando a gente pede proteção de Deus, normalmente a gente pede de alguma coisa exterior. Olha, me protege da inveja, me protege da maldade, tudo. Mas Deus me proteja do que eu faço, normalmente não é algo que a gente pense. Não porque nós nos achemos assim, pessoas excelentes, maravilhosas, mas nós entendemos que as nossas atitudes não podem nos prejudicar. E aí, nas palavras de um artista que não é espírita, não é? Vem essa reflexão. A maldade de gente boa. Porque as pessoas boas, nesse mundo de expiação e provas, são imperfeitas. Então, ora temos atitudes boas, ora temos atitudes más. Então, a maldade de gente boa e a bondade da pessoa ruim. Porque se nós somos bem ruinzinhos, às vezes a nossa bondade vai ser para nos favorecer. E aí vem o nosso tema, que é a luta interior e o progresso espiritual, que é exatamente o que a doutrina espírita nos propõe. Nós estamos aqui encarnados nesse mundo de expiação e provas hoje, exatamente hoje, dia 2 de junho de 2026, né? E a gente não está aqui só para assistir a Copa do Mundo, que vai começar a semana que vem, né? A gente não está aqui só para assistir isso, aquilo, a novela, para brincar, ou só para trabalhar e ganhar dinheiro. Nós temos um objetivo, não é um objetivo? O objetivo de nos burilarmos, o objetivo de acertarmos aquilo que dentro de nós ainda não está muito certo. E é uma luta. É uma luta porque nossas tendências muitas vezes falam muito mais alto do que a nossa razão. Sabe aquela coisa que de vez em quando a gente fala? Eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu faço. Eu sei que está errado, mas eu não consigo fazer diferente. E esse não conseguir é exatamente a parte da luta, porque a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para aprender as coisas, a gente tem que lutar para se curar de uma enfermidade, a gente tem que lutar para conquistar algumas coisas, para passar no vestibular, para passar num concurso, enfim, para ter uma família, para manter aquela família, para educar os filhos, não é? Porque é tudo bonitinho, né? Na hora que nasce na maternidade. A gente também era bonitinho, uma fofura, né? Depois a gente começa a dar trabalho, né? Depois a gente começa a mostrar as nossas tendências. Então vamos lá. Nós pensamos 5 ideias que conectam o nosso esforço à imutabilidade da lei divina. Lembrando que a lei divina, ela não faz curva, né? Eu vou beneficiar o Roberto, mas eu não vou beneficiar a Sandra. Não existe isso. A lei divina, ela é imutável. Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. E sendo justo e bom,
ele não pode privilegiar ninguém, senão ele não seria perfeito. Ah, mas e Jesus? Jesus foi criado simples, ignorante, igualzinho a gente. Possivelmente ele foi bem mais esperto do que nós, né? Andou mais rápido. Ele foi privilegiado? Se nós pararmos e acreditarmos que existe privilégio, como é que faz? A coisa não fica muito justa, né? A primeira ideia é o diagnóstico. O inimigo não está lá fora. Naquela parte ali de baixo, ó a ostentação, ó, até a luzinha já fez usar. Nessa parte aqui de baixo, tem um pedaço dessa mensagem. Essa mensagem é uma fatia de uma mensagem do Emmanuel, que ele diz o seguinte, que as nossas dificuldades, que as nossas mazelas nascem conosco, assomam de nós mesmos e alimentam-se da gente mesmo quando nós não as combatemos. Então, sabe aquela desculpa que a gente usa para dizer assim, eu fiz tal coisa porque alguém me provocou. Ah, eu fui desonesto porque todo mundo é desonesto, não é? Por quê? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E aí a gente tem que lembrar a mãe da gente lá quando a gente era pequenininho, você não é todo mundo. Quem aqui nunca escutou isso? Mas mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você é minha filha, você fica, não é? E o Emmanuel, na mensagem, ele diz exatamente isso. Nós buscamos muitas razões fora de nós. E, na verdade, as nossas tendências, elas nascem conosco, porque somos espíritos milenares e todas as experiências vão se acumulando, encarnação após encarnação. As aquisições que nós já fizemos, nós não as perdemos. E as outras a gente vai correndo atrás. Vamos fazer aqui um paralelo, né? Nós, com a idade que era propícia, a nossa época, entramos na escola e aprendemos a ler, a escrever, a fazer conta, etc, etc, etc. O tempo foi passando, nós ficamos jovens, nós ficamos adultos e nós não esquecemos, a menos que nós tenhamos alguma questão, né, alguma questão física, enfim, né, algum acidente, qualquer coisa, a gente continua, a gente não esquece. A gente não esquece como ler, a gente não esquece de escrever, a gente não esquece. Quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece como anda de bicicleta, não é verdade? Eu não faço parte dessa turma, porque eu nunca aprendi. Então, não tem jeito. Quem aprendeu a nadar normalmente, consegue nadar. Então, nós trazemos as nossas tendências e o que eu conquistei em nível de valores, eu não perco. Lá atrás, há mais de 2000 anos, Jesus falou que era muito simples. Era só a gente amar. Uma palavrinha tão pequenininha, né? Que com certeza essa humanidade que está encarnada hoje no planeta Terra ainda não aprendeu. Alguns aprenderam menos, outros aprenderam um bocadinho mais. Mas falta aprender o que é amar. E o Emmanuel alerta que as mais vivas sugestões de inferioridade, que as tentações não são forças externas, elas existem em nós mesmos. Então, aquele ditado popular, a ocasião mostra o ladrão, a ocasião faz o ladrão, não é bem correto. A ocasião mostra o que nós somos. A gente tem as tendências e aí aparece uma oportunidade, cabe a gente decidir. Eu vou externar essa tendência, mas eu tenho uma vontade de fazer tal coisa que eu acho que não é legal. É a luta. Continuando. A herança de nós mesmos. Todos nós
somos herdeiros de nós mesmos. Por quê? Porque em vidas passadas, em outros momentos, tivemos lá as nossas atitudes. Fizemos coisas boas, fizemos coisas ruins. Nós hoje somos o resultado de todas as nossas atitudes. Então, vem a questão do Livro dos Espíritos, 601, que diz: são as imperfeições que o homem traz das existências anteriores que suscitam todas as suas tendências e paixões. E aí cabe aquele parênteses de cada um de nós conosco mesmo. Quais são as tendências que eu identifico em mim e que eu não gostaria de ser tratado do mesmo jeito? Sabe aquela coisa assim? Eu sou uma pessoa muito grosseira, mas eu não gosto de ser tratado com grosseria, né? Eu estou sempre com pressa, eu nunca tenho tempo de nada, mas eu não gosto que as pessoas não tenham tempo comigo. Eu gosto que me atendam com respeito, que me ouçam, não é? Então, essa é a questão. Quais são as minhas questões que só eu posso resolver? Então, nós encontramos o Livro dos Espíritos dizendo isso, nós encontramos o Emmanuel dizendo, ele não passa pano na cabeça da gente. Né? Não passa pano, tadinho. Não somos, né? Não somos tadinhos. A doutrina espírita fundamenta a visão de Emmanuel. Não somos vítimas do mundo, mas herdeiros das nossas próprias experiências, existências, vidas passadas. Roberta, mas as pessoas não influenciam umas às outras? Sim. E todos nós somos responsáveis por tudo que nós despertamos no outro. Lá no Pequeno Príncipe, quando a gente era pequenininho, que a gente deve ter lido, né? E são frases assim, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É do Pequeno Príncipe, né? Então, assim, tudo que a gente desperta, todo o amor e todo sentimento antagônico ao amor que a gente desperta, é responsabilidade nossa. Mas é responsabilidade até quando o outro gosta de mim? Sim, né? Porque como eu vou tratar aquilo? O que eu estou fazendo com o amor, o carinho, o cuidado, a atenção que estão me dedicando? Não é? Então isso é muito grave. Existe relato, eu não vou lembrar exatamente de onde que é, mas é uma fala do André Luiz, que ele conta de uma garota que havia sido, acho que era filha de uma serviçal da casa dele e que se apaixonou perdidamente por ele quando estava encarnado, quando ele era jovem, enfim, né? E ele não acha que ele havia prejudicado, mas a ilusão que ele, né, propiciou que ela ficasse sentindo, esperando o correspondente amor, prejudicou a vida da moça. Então imagine, né? A gente brinca com os sentimentos das pessoas. É para a gente analisar, né? A gente abusa da bondade das pessoas. Mas fulano é tão bonzinho, não tem problema. A gente abusa. Temos que pensar nisso. A segunda ideia é o convívio como escola. E olha o título: o campo de batalha íntimo. O campo de batalha, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Aquelas pessoas que convivem conosco, né? Aquelas pessoas que no dia a dia nós almoçamos juntos, jantamos juntos, enfim, né? Nós vivemos juntos. A importância da gente entender que se tem perrengue lá, é porque a gente está ali para se ajeitar, não é? Às vezes não dá para ajeitar, às vezes não dá. O que a gente não pode é piorar a situação.
Então, diz Emmanuel, ele aponta o paradoxo das relações humanas e diz que é exatamente nos afetos mais próximos, naquelas pessoas mais próximas, os parentes, que somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. O lar não é uma reunião de pessoas aleatórias. Deus não tinha o que fazer, falou assim, não, você vai para cá, você vai cair ali, você vai cair... Não é assim. Tudo tem uma razão de ser. E se nós estamos naquela família com aquelas pessoas, pode existir dois caminhos. Ou a gente precisa se melhorar, ou a gente é missionário. Eu não sei quantos missionários tem aqui, mas acho que na minha família tem nenhum, não. Entendeu? A gente precisa aprender a se amar. Às vezes é difícil, mas eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com meu irmão, ou, sei lá, com o meu esposo, com a minha esposa, né? Então, assim, nós precisamos pensar, botar a cabeça para pensar. Por que que tem tanto perrengue? E aí, a gente vai para aquela coisa, sabe assim? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Mãe e pai. Maioria, mãe e pai, maioria, né? Quem não é mãe e pai tem certeza que tem sobrinho, que tem irmão mais novo, tem tudo, não tem problema. Quando a gente tá educando aquela criança, não é? E a gente ensina uma coisa, ensina outra, ensina outra, ensina outra, e a criança, conforme vai crescendo, chega naquela fase mais difícil que é a adolescência, né? Não que nós tenhamos passado por ela, né? Porque a gente era tudo bonzinho aqui. Ninguém deu trabalho para o pai e para a mãe, né? Mas a criança vai chegando na fase da adolescência, que é uma fase de mudança, e normalmente os conflitos acontecem. É natural, né? É natural. As gerações são diferentes, os costumes são diferentes, a música é diferente, o programa de televisão é diferente. Hoje em dia o pessoal acho que nem se preocupa mais com isso, né? Porque fica tudo no celular, né? Aí você quer tirar o celular, eles não querem parar de mexer no celular. Enfim, o que acontece em muitas famílias e que a gente presencia no dia a dia, né? Assim, todos nós presenciamos. E muitas vezes nós vivemos isso. A falta de respeito entre as pessoas da mesma família. Sabe aquela coisa assim, o Roberto é meu pai. Posso falar com ele do jeito que eu quiser, ele vai continuar sendo meu pai. Não é? A Valéria é minha mãe. Posso ofender, posso... Então existe um abuso da intimidade. Quando a intimidade deveria ser o ponto mais forte, o porto seguro para todos nós, muitas vezes nós transformamos aquele porto seguro num barco à deriva, não é? Então, a doutrina espírita mostra que não existe acaso, não existe. Eu posso falar, eu queria ter nascido em outra família, talvez na próxima vida, porque nessa você está nessa. E há de haver a necessidade de tentar entrar num acordo, tentar fazer com que essa batalha, o campo de batalha íntimo, viva um pouco em paz. A fricção que lapida, né? É a lente espírita. Na questão 636 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade responde para o Kardec que a prova da nossa vida, né, consiste nas provas, nos acontecimentos que o espírito tem que suportar para expiar suas faltas passadas e continuar o seu progresso. A diferença entre prova e expiação, já que estamos num mundo de provas e expiações, de expiações e provas. A prova é como a prova da escola, vamos dizer, né? A gente precisa provar que sabe. Eu vou fazer o vestibular, a nota de corte é sei lá quanto, 90. Se eu não tiver 90, eu não vou passar. Simples assim. Eu preciso provar que eu sei aquelas questões. A expiação já é um pouquinho diferente. A expiação são aquelas dificuldades
que necessariamente precisamos passar. Dificuldades que lapidam, não é? Porque toda vez que nós transgredimos, toda vez que a gente transgride em qualquer assunto, nós teremos, qual que é o caminho natural? Eu transgredi, de repente eu caí em mim. Puxa, eu não devia ter feito. Então é aquele momento da gente tomar posse do que fiz errado. Nós, o arrependimento, mas só o arrependimento não basta. Só o arrependimento não basta. Muitas vezes eu preciso passar por coisas difíceis para fazer igual o Waze, né? Recalcular a rota. Espíritos mais avançados, eles não precisam sofrer, porque eles se conscientizam e já começam a agir. Espíritos menos adiantados têm um pouco de dificuldade. Às vezes a gente não se sente paralisado. A culpa paralisa. A tristeza sem fim paralisa. E muitas vezes a gente fica, não, eu sei que eu errei, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então muitas vezes nós precisamos de sofrer as consequências das nossas atitudes com expiações. E aí o nosso mundo está repleto de exemplos para nós, né? Cada um sabe aí do seu, né, das coisas que acontecem. E nós precisamos em seguida reconstruir. Reconstruir. Não adianta só eu me arrepender. Não adianta só eu não fazer o mal. Eu preciso fazer o bem que possibilite que aquele mal tenha menos peso. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi numa palestra do Divaldo há muito tempo. Ele dizia assim: o bem que se faz anula o mal que se fez. E aí ele complementava, é matemático. Você faz X, Y, Z de mal, e aí você faz o resto do alfabeto de bem. Esse mal não vai deixar de existir, porque eu fiz, porque eu prejudiquei, porque eu, sei lá, né? Mas a quantidade de bem que eu faço, ela torna esse mal com menos força, porque, via de regra, eu preciso fazer o bem a quem eu prejudiquei. Não é? Então é reconstruir o caminho. Esse é no Céu e Inferno, o Kardec fala uma coisa que eu acho muito legal, que nós precisamos, não basta não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem, e mais, ele diz, nós seremos cobrados pelo mal que fizemos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que decorre do bem que deixamos de fazer. Olha que cruel, não é? Não basta não fazer o mal, não basta. Eu tenho que virar o jogo, eu tenho que fazer o bem, mas fazer o bem indistintamente. É fácil? Não é, né? Se fosse, a gente não estava aqui discutindo isso, a gente já estava discutindo coisa mais elevada, não é? Então, é importante que a nossa vida, que a minha vida, que a vida de todos, seja um refletir sempre. Pera lá, mas eu fiz isso de errado? O que eu vou fazer? Sentar e chorar? Não. O que eu posso fazer para da próxima vez eu fazer diferente? Não é? Sou eu comigo mesmo. E ali, ó, gente, errei. Aqui. O convívio social não é um acidente, mas um mecanismo exato de prova e expiação. Sabe aquela coisa, eu não sou dessa família, eu caí aqui de paraquedas. Não é, não vai ter jeito. A cegonha errou, me jogou da casa errada, não tem jeito. A terceira ideia é o esforço interior iluminando a própria sombra. Então a gente tem que se esforçar. Mas também tem que se esforçar para isso? Pois é, né?
Não tem almoço grátis, né? Temos que nos esforçar. A gente se esforça no trabalho, a gente se esforça para estudar, a gente se esforça para isso, para aquilo, para aquele outro, e nós temos que nos esforçar todo dia. Todo dia. Mas, de novo, todo dia, enquanto for necessário. O aprimoramento moral exige um mergulho interno. Sou eu comigo mesma. Não importa que todo mundo me ache uma pessoa simpática, agradável ou o oposto, né? Importa o que eu realmente faço. Qual é o esforço que eu estou fazendo, né? Então, qual que é a recomendação? Bom ânimo. A gente tem que ter vontade, né? Ai, mas está difícil. Pois é, está difícil, né? O segundo, fé inabalável, que na definição do Kardec, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não aquela fé cega onde nós não sabemos os porquês. Ah, isso eu não sei, aquilo eu não sei, mas por que você acredita? Eu acredito que minha mãe falou que era para eu acreditar. Essa não vale. Infelizmente, essa não vale, não é? Porque nós não podemos fazer algo porque o outro me mandou fazer. Não sou eu, porque nós somos indivíduos. E o nosso crescimento é individual, ainda que precisemos da sociedade, não é? Ainda que nós precisemos das pessoas que estão ao nosso lado. E humildade. Humildade, inclusive, para admitir as próprias fraquezas. Humildade para admitir o nosso lado sombra, não é? O nosso lado sombra. Humildade para se olhar no espelho e falar assim, hoje você pisou na bola. Em tal circunstância, em tal circunstância, em tal circunstância. Tá, e o que a gente vai fazer para virar esse jogo? É muito comum, ou era muito comum, os pais na educação dos filhos dizerem assim, ó, tem coisa que não pode. Você não pode fazer tal coisa, você não pode sentir inveja, você não pode sentir isso, você não pode, você não pode. Mas, na verdade, quem não pode é a gente impedir as pessoas de sentirem, não é? Você não pode sentir raiva da sua mãe. Tá, quem aqui nunca sentiu raiva da mãe? A gente não falava porque a gente apanhava, não podia falar. Mas a gente sente raiva. No dia que a mãe não deixa você fazer tal coisa, você fica muito bravo. Aquilo é raiva. Tá bom, o que a gente vai fazer com essa raiva? Como que nós vamos resolver essa raiva? Não é? E muitas vezes a gente tem uma inversão, não é? A gente tem uma inversão. A gente não deixa o indivíduo entender o que ele está sentindo, e quando a criança, isso acontece muito com criança e acontece muito com adulto também, porque a gente é cheio de fazer chantagem, né? Quando a gente fica doentinho porque não quer que o outro vai fazer a coisa, sabe? Quando a gente fica doente, quando a gente não pode ser contrariado e a gente fica doente. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer atenção, e aí a gente ganha. Olha que lindo, não é? Olha que bonito, a gente ganha atenção. Então a gente faz biquinho, a gente faz isso, faz aquilo, fica com dor de cabeça, com dor no dedão do pé, não pode isso, não pode aquilo. E aí a outra pessoa, ou a família, ou a mãe, né, faz tudo o que a gente quer. Que recado que essa pessoa está dizendo? Isso, engana, porque enganando você consegue as coisas, né? E quantas vezes nós adultos, porque hoje aqui estamos todos nessa encarnação, na fase adulta, quantas vezes nós adultos não usamos desses artifícios para conseguir as coisas, não é? A gente só fala das crianças, porque se a gente falar da gente, né, fica chato. Das crianças a gente fala. A orientação maior, a guarda do pensamento. Vigiai e orai para não cairdes em tentação.
aquela brincadeirinha que todo mundo faz, não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas dificuldades, não é? Vigiar, orar. E o Kardec fala que a evolução depende intrinsecamente do esforço próprio. E eu gosto muito dessa frase que vem embaixo. Não basta simplesmente rogar pela luz, por luz. É exigida a vigilância ativa e ininterrupta sobre os seus próprios impulsos e paixões. Quando aconteceu o episódio da mulher adúltera, lá atrás, 2000 e tantos anos, ia ser apedrejada, aí Jesus, né, sabiamente, aquele aqui que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Diz a história que todos foram deixando a pedra, primeiro os mais velhos foram embora, depois os mais novos, e aí ele falou, mulher, onde estavam aqueles que queriam te matar? Foram todos embora, Senhor. Né? Ninguém mais matou. Ele falou, eu também não te condeno. Vai e não peca mais. Orai e vigiai. Vigiar é para a gente não fazer caquinha. Vigiar os próprios pensamentos. Vigiar as próprias atitudes. Vai e não peca mais. Mas tem o seguinte, tudo o que eu fiz e que não foi legal, eu precisarei rever, eu precisarei reconstruir, porque senão fica muito fácil, né, gente? A gente pede perdão e tudo bem? E aí? Deus seria justo? Ai, meu Deus, me perdoa. Nossa, na hora do medo a gente pede perdão para tudo, né? Na hora do medo, na hora do desespero, a gente vira uma coisinha linda da mamãe, né? Todo mundo bonzinho. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que aquele arrependimento, será que aquele medo do que vem depois é capaz de transformar a criatura? Ela tem que provar isso. Por isso a doutrina espírita mostra a essência da justiça de Deus, não é? Porque senão nós pegamos indivíduos que tiveram uma vida irrepreensível por décadas. E eu, que por décadas só fiz arte. Nunca fiz nada de bom. No momento extremo, eu peço desculpa, peço perdão e está tudo certo. Cadê a justiça nisso? Né? Fica muito estranho. Deu tchutchu. Importância. Vamos aqui. A quarta ideia é uma metáfora do lavrador. Então o Emmanuel fez uma metáfora. Que o homem, ele deve agir como um lavrador que está sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. E embaixo ele completa, a vida não é um passeio passivo. A gente não está aqui para passear, só para passear, a gente passeia também. A gente tem lazer, a gente se diverte, a gente estuda, a gente aprende, a gente convive, a gente trabalha, a gente estuda, a gente cresce. A alma é o solo bruto, o homem é o lavrador. A tentação não é um erro do sistema, não é uma falha de programação. A tentação é a própria terra dura, ou seja, somos nós que precisamos ser arados para gerar as virtudes. Continuando. Nós estamos aqui e temos que progredir. Mesmo que a gente não queira, a gente vai progredir. Mesmo que a gente não queira. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar. Então ali existe assim como se fosse um caminho, né? O Livro dos Espíritos, na questão 621, diz que a existência é uma prova necessária para todos nós que desejamos progredir. Se a gente ficasse só lá no mundo espiritual, aí a gente assiste o filme Nosso Lar, não dá uma vontade de ficar lá? Ai, eu queria, né? Nossa, queria ficar lá trabalhando, bonzinho, tudo. Só que aí é aquela coisa, né? A gente sempre é bonzinho
onde todo mundo é bonzinho. Então é fácil ser bonzinho, mas na hora do vamos ver, na hora que pisam no meu calo, na hora que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, né? Tem uma pessoa lá de Bebedouro que tinha um conhecido de uma outra cidade, que era espírita há muitos e muitos anos, né? E ele falava assim, olha, eu tenho várias atividades na casa espírita, mas o dia que eu faço a minha reforma íntima é de quarta-feira. Ah, de quarta-feira é? Por quê? Qual é a atividade que você faz? De quarta-feira eu jogo futebol. Por quê? Mas como joga futebol? Porque lá no campo de futebol é que eu aprendo a ser cristão. A hora que me chutam, a hora que me xingam, lá, porque na casa espírita é fácil. É fácil. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é simpático, né? Então, é fácil ser simpático. O difícil é na hora que eu sou testado. Essa coisa de futebol é uma coisa muito louca, né? A gente escuta muito isso. Aí tal pessoa é um amor, mas quando o time dela perde, então não é um amor, né, gente? Se não consegue lidar com o time perdendo, e olha que de time perder eu tô bem na fita, viu? Então, nós precisamos nos testar, nós estamos nesse campo. E aí vem ali um roteirinho. O plantio seria uma analogia, né? A encarnação. Lá do outro lado, o cultivo são as provas, são as expiações, são os acontecimentos do dia a dia. E a terceira fase seria a colheita, o aprimoramento, não é? Que é, na verdade, o que a gente quer, não é? É o que a gente quer. Quando a gente, por exemplo, vê um filho da gente, o que a gente quer? Que ele fique bem. A gente quer que ele tenha felicidade, que ele tenha tudo de bom. As pessoas que nos rodeiam, não é isso que a gente quer? É o nosso objetivo, né? A quinta e última ideia é a equação do amparo divino. Na questão 329, e aí a gente vai falar do anjo da guarda, que o Roberto falou, na questão 329, diz o Espírito de Verdade: os bons espíritos acompanham e protegem os homens para ajudá-los em suas provas e expiações. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A doutrina assegura que jamais estamos sós. A luz superior é uma constante no universo, garantindo que a carga da prova nunca seja maior que a força do lavrador. Então, nós não estamos só, e lá no comecinho do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: os espíritos interferem na nossa vida diária? O Espírito de Verdade responde: muito mais do que vocês podem imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então nós estamos rodeados. Todos nós, ao encarnarmos, temos, aí a gente pode chamar de anjo da guarda, espírito protetor, enfim, né? Nós temos um anjo guardião, um espírito de uma envergadura moral normalmente maior do que a nossa, e que vai ter a missão, muitas vezes impossível, de aguentar a gente, né? E vai nos acompanhar, desde que a gente nasce até o nosso desencarne. Normalmente, esse anjo da guarda, espírito protetor, enfim, ele procura nos orientar. Muitas vezes a gente não escuta, não é? A gente não escuta, a gente não dá bola, tem dó, não quero saber disso, não, né? Quero fazer outra coisa. Independente disso, nós temos uma legião de espíritos que interagem conosco. A minha sintonia vai determinar a companhia espiritual que eu tenho. Se eu sou aquela pessoa ultra negativa, que tudo está ruim, que se chove está ruim, se faz calor está ruim, tudo, né? Porque é o dia que está sol, porque é o dia que não está sol, porque faltou água, porque não faltou água, porque está calor, porque está frio, porque ventou, porque não ventou, porque a roupa no varal. Se eu sou uma pessoa que o meu padrão é a reclamação, é o baixo astral, eu vou atrair espíritos que pensam como eu. Mole da gente entender. Eu gosto de futebol, eu vou conversar de futebol.
Se eu não suporto futebol, eu vou ficar perto de quem conversa futebol? Eu vou inventar uma desculpa, não, eu preciso ir em tal lugar. É assim, se eu gosto de novela, eu vou comentar novela. Se eu gosto de determinado youtuber, sei lá. Agora, se eu não suporto, ai gente, pelo amor de Deus, não gosto desse tipo de conversa, eu vou procurar outra turma. E é assim, os espíritos, nós damos o passe livre para os espíritos estarem ao nosso lado. A responsabilidade inalienável, a minha. Não é culpa do meu anjo protetor, do meu espírito protetor, que eu não melhoro. Essa responsabilidade é minha. E como se fosse uma grande balança, a proteção de Deus e o amparo dos bons espíritos está de um lado, e do outro lado está o trabalho que eu tenho que fazer, não é? O trabalho que eu preciso fazer. Sabe aquela metáfora do deserto em nossas vidas? Que todos nós temos que ter o momento do deserto, que é o momento da privação, para nós inclusive darmos valor a tudo aquilo que a gente tem, para a gente potencializar tudo que a gente tem. Citação do Evangelho: Deus não abandona os seus filhos, mas é necessário que os seus filhos, que eles mesmos, se esforcem para escapar das tentações. Senão eu vou estar terceirizando. Ai, mas Deus tinha que me ajudar. Bom, mas eu preciso me ajudar, né? Eu preciso me ajudar. A proteção divina ilumina o caminho, mas quem precisa dar o passo e arar a terra é o indivíduo. O espírito protetor vai me dar tranquilidade na hora que eu preciso fazer uma tarefa. Mas a preparação para fazer aquela tarefa depende de mim. Não é? Eu sou um cirurgião, né? Vou lá fazer uma cirurgia no coração da pessoa, só que eu estou inseguro. Ah, não tem problema não, Deus guia minha mão. Aí é difícil, né? Aí é difícil. E para a gente concluir, a única via de progresso. Então, um compilado. Reconhecer as nossas raízes, o nosso passado. Ah, Roberta, mas eu não me lembro. Não, nós não nos lembramos, mas a gente tem as tendências, né? A gente tem aquela tendência que a gente nem sabe de onde veio. Aceitar o atrito, o convívio, não é? Conviver, procurar entender. Ah, isso quer dizer então que se determinadas pessoas me tratam muito mal, me desrespeitam, eu tenho que aguentar? Não necessariamente, nós temos que buscar um caminho. Às vezes o melhor caminho é o afastamento. Às vezes o melhor caminho é o afastamento. Para não agravar a situação, não é? Para não agravar. Manter a guarda, né? Orai e vigiai, o número 3. O número 4, arar a terra, no sentido de vivenciar as provas, de procurar tirar de letra, de procurar entender que a situação existe e que não adianta entrar debaixo da cama, ou fazer como avestruz, né, que enfia a cabeça debaixo da terra. Não dá, a gente precisa enfrentar. Olha, eu juro para vocês que eu não estou enxergando. A quinta é equilibrar as forças, amparo e esforço. Rapaz, a maestria de Emmanuel, validada pela ciência de Kardec, nos ensina que a paz que nós precisamos, não é a gente fugir da luta, mas a vitória sobre a gente mesmo. Porque, em última instância, não sou eu contra os outros. Não sou eu que tenho que ser melhor do que os outros. Sou eu comigo mesma, né? O progresso é e sempre será a obra do lavrador interior. E com toda essa pincelada sobre a nossa melhora, buscando nas obras básicas, a gente volta lá no início, no Chico César, né? Deus me proteja de mim
E é para a gente sair daqui refletindo, será que eu sou um risco para mim mesmo? Se eu sou, como é que eu faço? Se eu não sou, como é que eu faço? Porque é sempre assim, a gente parte do que a gente é, hoje, nesse instante, para atingir o lugar que nós precisamos chegar. Ah, mas eu sempre fiz isso, nossa, que bonitinho, legal, só que isso já foi. O que eu tenho é hoje, é frase feita, o presente, eu só tenho presente, não sei o quê, é frase feita, mas é verdade. Eu só posso mudar agora. Só agora eu posso mudar. Daqui a pouco não vai ser mais agora, daqui a pouco vai ser agora, e assim por diante. Então eu sempre tenho a oportunidade, e a justiça de Deus, a lei de causa e efeito, é tão incrível que nós temos tantas oportunidades quantas nós quisermos. Vai depender da gente. Isso eu acho lindo, né? Mas eu não vou dar conta. Não vai dar conta nessa vida, talvez na próxima. Mas e se não der conta na próxima? Talvez na próxima. E assim vai. Nós fazemos o nosso tempo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E que a gente possa ter outras oportunidades, tá bom? Muito obrigada, gente.